Seja bem-vindo ao canal Matemática Fácil com o professor Alderivo. Nesta aula, vamos aprender sobre simplificação de radicais. Vamos retirar fatores do radicando, fatorar o radicando e escrever o radical em sua forma decimal. Vamos lá? A nossa simplificação de radicais, retirando fatores do radicando. Como nós assistimos na aula anterior, de acordo com uma das propriedades do radical, quando o índice do radical e o expoente do radicando forem iguais, como nesse caso, o índice é 2, o índice quando não aparece é 2 e o expoente também é 2. O resultado é a base 5. Nesse outro caso, do mesmo jeito, o índice é 3 e o expoente é 3. São iguais, o resultado é a base 2. De posse desse conhecimento, nós podemos simplificar os radicais abaixo. Veja esse exemplo. Dentro desse radical, nós temos dois fatores, o fator 3 e o fator 7. O expoente do fator 3, quando não aparece, é 1, e o expoente do fator 7 é o 2. Quando o expoente for igual ao índice do radical, que nesse caso o índice é 2, nós podemos retirar aquela base. Eu vou poder retirar a base 7, que o expoente é igual ao índice, e vou manter a base 3. Correto? Posso fazer assim: escrevo o 7 fora do radical e em seguida conservo o radical com o mesmo índice 2, que não precisa escrever, e a base 3, cujo expoente é 1, diferente do índice 2. Encontramos o nosso radical simplificado, 7 raiz quadrada de 3. Vale lembrar que entre um número e um radical tem um sinal de multiplicação, mas não precisa ser escrito, correto, pessoal? Próximo exemplo, nós temos aqui a base 2 com expoente 1, a base 3 com expoente 5 e a base 7 com expoente 5. Vamos retirar as bases cujos expoentes são iguais ao índice do radical. Eu posso retirar a base 3 e a base 7, ficando dessa forma: 3 vezes a base 7. Agora fazemos o radical com o mesmo índice 5 e escrevemos a base 2, que não podemos retirar do radicando. Em seguida, para terminar, nós vamos efetuar a multiplicação 3 vezes 7 e conservar o radical novamente, ficando assim: 3 vezes 7 é igual a 21, e repete o radical, raiz quinta de 2. Pronto, simplificamos o nosso radical, ficando 21 raiz quinta de 2. Próximo exemplo. Veja que o expoente 5 é maior do que o índice 2. Como procedemos nesse caso, quando o expoente for maior do que o índice? Nós devemos escrever o expoente de maneira que ele se torne igual ao índice ou então menor. Como o índice do radical é 2, nós vamos ter que escrever esse expoente de acordo com o índice, ficando assim: escrevemos o radical, repetimos a base 3, e no lugar do 5 eu vou escrever o expoente 2 para ficar igual ao índice. Porém, eu vou ter que repetir esse processo até completar o expoente 5. Fazemos vezes
conservamos a base 3 novamente e colocamos outro expoente 2, completando assim já 2 mais 2, 4. Falta apenas 1 para completar o nosso expoente 5. Vamos aumentar o tamanho do nosso radical e vamos dar continuidade. Escrevemos vezes, mais outra vez a base 3 e completamos então o nosso expoente 5, escrevendo o 1 no expoente. Então, 2 mais 2, 4, 4 mais 1, 5. Lembrando que esse expoente não é necessário escrever. A seguir, vamos retirar as bases do radicando, cujos expoentes são iguais ao índice do radical. Eu posso tirar essas duas bases, 3, 3, 3, e manter a outra base, cujo expoente é 1, diferente do índice do radical. Ficando assim, 3, a primeira base, vezes a outra base, 3. Agora, escrevemos o radical com o mesmo índice 2, que não precisa ser escrito, e escrevemos a outra base 3, que não podemos retirar. A seguir, efetuamos a multiplicação, 3 vezes 3, 9, e repetimos o radical, raiz quadrada de 3, ficando 9 raiz quadrada de 3, correto? No próximo exemplo, nós temos a base 2 com expoente 1 e a base 5 com expoente 10. Note que esse expoente 10 é maior do que o índice 3. Devemos, então, escrever esse expoente 10 de acordo com o índice 3, ou seja, escrever o 10 de 3 em 3. Conservamos o radical com o mesmo índice 3. Não podemos esquecer de escrever o índice. Se eu tivesse esquecido de escrever o índice, ia ficar sendo índice 2, porque quando não aparece índice, é 2. A seguir, conservamos a base 2, cujo expoente é 1. Fazemos vezes, escrevemos a base 5. E no lugar do expoente 10, eu vou escrever o expoente 3 para ficar igual ao índice 3. No caso anterior, no lugar do expoente 5, eu coloquei o expoente 2 porque tinha que ficar igual ao índice, que também é 2. Nesse caso, como o índice é 3, no lugar do 10, do expoente 10, eu devo colocar o expoente 3 também. Vou seguir esse processo até completar o expoente 10. Vamos aumentar o tamanho do radical. Fazemos vezes, conservamos a base 5 e mais outra vez fazemos o expoente 3. Completando na base 5, 3 mais 3, 6. Faltam 4 para completar o expoente 10. Fazemos novamente vezes a base 5. Não posso escrever o 4 de uma vez, que está faltando para completar o expoente 10, porque se eu escrever o 4, vai ficar maior do que o índice 3. Por isso, eu tenho que escrever novamente o 3, completando assim na base 5, 3 mais 3, 6, 6 mais 3, 9. Falta apenas 1 para completar o 10. Por isso, fazemos a base 5 novamente e colocamos o expoente 1 para completar o 10. Esse expoente 1 não há necessidade de escrever, só estou escrevendo para facilitar a compreensão. 3 mais 3, 6, 6 mais 3, 9, 9 mais 1, 10. Pessoal, 5 elevado à décima é a mesma coisa de ser 5 à terceira, vezes 5 à terceira, vezes 5 à terceira, vezes 5 elevado à primeira potência. É apenas uma forma diferente de escrever a potência 5 elevado à décima. É uma forma conveniente que nós encontramos
para poder fazer a simplificação do radical, retirando os fatores do radicando. Vamos lá? Aprendemos que só podemos retirar as bases cujos expoentes são iguais ao índice. Por isso, eu vou tirar esses 3 primeiros 5, esse e esse. Esse último 5 eu não posso retirar porque o expoente dele é 1, diferente do índice. O 2 também, o primeiro fator, o 2, eu também não posso tirar do radicando porque o expoente dele é 1, diferente do índice. Vamos retirar esses 3 primeiros 5. Fazemos 5 vezes 5 vezes 5. A seguir, escrevemos o radical novamente. Não podemos esquecer de escrever o mesmo índice. E escrevemos as bases que não podemos retirar, que são esse 2 e esse último 5. 2 vezes 5. Não precisa escrever o 1. Igual. A seguir, vamos realizar as multiplicações. Temos uma multiplicação fora do radicando e outra multiplicação no radicando. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Conservamos o radical com o mesmo índice e multiplicamos 2 vezes 5, 10. Pronto, simplificamos o nosso radical. Chegamos a 125 raiz cúbica de 10. Correto, pessoal? Nesses próximos exemplos, nós vamos simplificar o nosso radical por meio da fatoração do radicando. Nós vamos escrever o radicando 288 na sua forma fatorada. Para isso, nós vamos fazer a decomposição do 288 em fatores primos. Escrevemos o 288, passamos o traço da decomposição e a seguir vamos dividir o 288 pelos números primos. Relembrando, os números primos são, deixa eu escrever aqui embaixo, 2, 3, 5, 7, 11, e aí segue. Depois vem o 13, o 17, o 19. Relembrando, os números primos são aqueles números que têm apenas 2 divisores, que são 1 e ele mesmo, correto? Vamos dividir esse 288 por esses números primos, começando do 2. Vou dividir o 288 por 2, o resultado que eu encontrar eu continuo dividindo. Se eu não puder dividir por 2, eu avanço para o próximo número primo. Eu vou tentar dividir por 3. Se não puder por 3, eu avanço para o próximo. Eu vou tentar dividir por 5. E assim por diante, até que a gente chegue a 1. Vamos fazer na prática. 288, vamos dividir por 2. Escrevemos o 2 do lado do 288, do lado direito do traço, e efetuamos a divisão. 288 dividido por 2 é igual a 144. Escrevemos a resposta embaixo do número que nós dividimos. Vamos dividir agora 144 novamente por 2, que vai ser igual a 72. Dividimos o 72 por 2, que vai ser igual a 36. 36 dividido por 2 vai ser igual a 18. 18 dividido por 2 vai ser igual a 9. Agora, 9 dividido por 2 não dá exato. Vamos agora avançar. Se não podemos dividir por 2, vamos tentar dividir por 3. E 9 é um número cuja divisão por 3 é exata. 9 dividido por 3 é igual a 3. E 3, novamente, dividido por 3 é igual a 1. Pronto, terminamos a decomposição do 288 e encontramos a sua fatoração,
que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Vamos escrever essa fatoração no lugar do 288. Vamos lá? Raiz quadrada. Note que na fatoração do número 288, o número 2 apareceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes e o número 3 apareceu 2 vezes. Podemos escrever essa fatoração da seguinte forma. Escrevemos o 2 e colocamos 2 elevado à quinta, porque o 2 apareceu 5 vezes. A seguir, escrevemos vezes o número 3 elevado ao quadrado, porque 3 apareceu 2 vezes, correto? A seguir, vamos fazer a mesma coisa que fizemos nos exemplos anteriores. Observe que a base 2 tem expoente 5, que é maior do que o índice. Nós devemos escrever esse expoente 5 de acordo com o índice. Já a base 3 tem expoente 2, que já é igual ao nosso índice. Portanto, nós vamos trabalhar apenas com o expoente 5, que é maior que o índice. Vamos lá? Escrevemos o radical. Escrevemos a base 2. No lugar do expoente 5, escrevemos o expoente 2 para ficar igual ao índice 2. Repetimos esse processo até completar o expoente 5. Então, vezes, escrevemos a base 2 novamente, mas outra vez colocamos o expoente 2, completando na base 2, 2 mais 2, 4. Falta apenas 1 para completar o expoente 5. Fazemos vezes, escrevemos a base 2 e completamos o expoente 5, escrevendo o expoente 1. 2 mais 2, 4, 4 mais 1, 5. Lembrando novamente, não precisa escrever expoente 1. Conservamos vezes e 3 ao quadrado, pois o expoente já é igual ao índice. Vamos aumentar um pouquinho o radical. Fazemos igual. A seguir, nós vamos retirar do radicando as bases cujos expoentes são iguais ao índice. Observando, nós podemos identificar que as bases que nós vamos retirar do radicando são esse 2 e esse 3, correto? Esse terceiro 2, ele não pode ser retirado porque o expoente é 1 diferente do índice. Vamos retirar as bases. 2 vezes 2 vezes 3. Fazemos o radical para a base 2, que não podemos retirar. Para terminar, efetuamos a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 e conservamos o radical, raiz quadrada de 2. Sendo assim, temos a simplificação do nosso radical. Raiz quadrada de 288 é igual a 12 raiz quadrada de 2. Vamos fazer a mesma coisa com o próximo exemplo, raiz cúbica de 128. Vamos fazer a decomposição em fatores primos do nosso radicando 128. Escrevemos o 128, traço da decomposição, e vamos iniciar nossa decomposição. Lembrando que temos que dividir primeiro por 2, e se não puder por 2, a gente avança para os próximos números primos na sequência. Vamos lá, 128 dividido por 2 é igual a 64. Dividido por 2 também vai ser igual a 32. Dividido por 2 temos 16. Dividido por 2 é igual a 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2 é igual a 2. Dividido por 2 é igual a 1. Pronto, terminamos a decomposição do 128 e achamos a sua fatoração.
que foi igual ao 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Vamos escrever essa fatoração no lugar do 128. Conservamos o radical. Não podemos esquecer de escrever o índice 3. No lugar do 128, nós fazemos 2 elevado à sétima, porque o 2 apareceu 7 vezes. Como o expoente 7 é maior do que o índice 3, nós temos que escrever esse 7 de acordo com o índice, ou seja, de 3 em 3. Igual, fazemos o radical, conservamos o índice 3, conservamos a base 2. No lugar do 7, nós vamos escrever 3 para ficar igual ao índice 3. Vamos repetir o processo até completar o expoente 7. Vezes base 2, outra vez 3, completando na base 2. 3 mais 3, 6. Falta apenas 1 para completar o expoente 7. Aumentamos o tamanho do radical, vezes a base 2. 3 mais 3, 6, mais 1 é igual a 7. Vamos agora retirar do radicando as bases cujos expoentes são iguais ao índice. Então, eu posso tirar os dois primeiros 2 e manter dentro do radical, no radicando, esse último 2. Ficando assim, 2 vezes 2, colocamos o radical, o mesmo índice 3, e conservamos a base 2, que não podemos retirar, igual, multiplicamos 2 vezes 2 é igual a 4, e conservamos o radical, raiz cúbica de 2. Correto, pessoal? Simplificamos, mais um radical, raiz cúbica de 128, fica igual a 4 raiz cúbica de 2, em sua forma simplificada. Próximo exemplo, nós temos a raiz quinta de 224. Igual aos exemplos anteriores, temos que fazer a decomposição do número 224. Escrevemos 224, traço da decomposição, e vamos iniciar as nossas divisões. Por 2, primeiro, porque a divisão de 224 por 2 é exata. 224 é um número par, todo número par é divisível por 2. 224 dividido por 2 é igual a 112, novamente por 2. 112 dividido por 2 é igual a 56, novamente por 2. 56 dividido por 2 é igual a 28, novamente. 28 dividido por 2 é igual a 14. 14 dividido por 2 é igual a 7. Agora, 7 dividido por 2 não dá exato. Vamos avançar. 7 dividido por 3 e por 5 também não dá exato. Sendo assim, eu vou poder dividir o 7 apenas por 7. 7 é um número primo, ele só tem dois divisores, 1 e ele mesmo. Por isso, o 7 eu só vou poder dividir por ele mesmo. 7 dividido por 7 é igual a 1. Concluímos a decomposição do 224 e encontramos esta fatoração, o 2, 1, 2, 3, 4, 5 vezes e o 7 apenas uma vez. Vamos escrever essa fatoração no lugar do 224. Conservamos o radical, o índice 5. No lugar do 224, escrevemos o 2, que encontramos, 2 5 vezes, vezes 7 uma vez. Não precisa escrever o expoente 1. Igual. Note que, nesse caso, o expoente 5 já é igual ao índice 5. Não há necessidade de trabalhar o expoente como nós trabalhamos nos exemplos anteriores.
que vamos fazer então? Retiramos a base 2 e mantemos a base 7. Ficando assim, 2 raiz quinta, conservamos o mesmo índice e repetimos a base 7. Pronto, encontramos a forma simplificada do radical raiz quinta de 224. Correto? Vamos agora aprender a escrever um radical na forma decimal. Veja bem que foram dados os valores de algumas raízes quadradas. A raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3, de 5 e de 6. Nós já temos os valores dessas raízes. Primeiro exemplo, 7 raiz quadrada de 5. Lembrando que entre um número e um radical, há o sinal da multiplicação, que não precisa ser escrito. Então, nós temos 7 vezes a raiz quadrada de 5. Para escrever na forma decimal, basta calcular a multiplicação entre 7 e o valor da raiz quadrada de 5, que já foi fornecido antecipadamente. Fazemos assim, 7 vezes... No lugar da raiz quadrada de 5, pegamos o seu valor, 2,23. Efetuamos a multiplicação e encontramos o valor na forma decimal da expressão inicial. Vamos resolver essa conta. 7 vezes 2,23. 2,23 vezes 7. 7 vezes 3, 21, deixamos o 1 e levamos 2. 7 vezes 2, 14, mais 2 é igual a 16, deixamos o 6 e levamos o 1. 7 vezes 2, 14, mais 1, 15. Vamos colocar a vírgula no resultado que encontramos. Para isso, contamos as casas decimais. Casas decimais são os algarismos que estão à direita da vírgula. Temos uma casa decimal, duas casas decimais. No resultado, nós contamos da direita para a esquerda essas duas casas decimais e colocamos a vírgula. 1, 2, vírgula. Temos o resultado 15,61. É o resultado dessa expressão na forma decimal. Seguindo esse princípio, nós vamos simplificar esses radicais e no final nós vamos escrevê-lo na sua forma decimal. Temos que, primeiramente, fatorar o 108. Temos que fazer a decomposição do 108 em fatores primos. Vamos lá. 108, traço da decomposição, e vamos dividir primeiro por 2. 108 dividido por 2 é igual a 54, que também pode ir por 2. 54 dividido por 2 é igual a 27. 27 não pode ir por 2, porque a divisão não é exata, mas por 3 é possível. 27 dividido por 3 é 9. 9 dividido por 3 é 3. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Terminamos a decomposição do 108 e encontramos a fatoração, o 2 duas vezes e o 3 três vezes. Vamos escrever essa fatoração no lugar do 108. Conservamos o radical. No lugar do 108, escrevemos o 2 ao quadrado, porque o 2 apareceu duas vezes, vezes, e o 3 ao cubo, porque o 3 apareceu 3 vezes. Aumentar o tamanho do radical, igual. Veja que o expoente 3 é maior do que o índice 2. Já o expoente da base 2, o expoente 2 já é igual. Não há necessidade de fazer mudança com o expoente que já é igual ao índice. Vamos fazer a mudança apenas com o expoente 3, que é maior ao índice. Vamos escrever esse expoente 3 de acordo com o índice 2. Conservamos o radical. Conservamos 2 ao quadrado, porque o expoente já é igual ao índice, vezes.
conservamos a base 3 e no lugar do expoente 3 nós fazemos 2 para ficar igual ao índice 2. Continuamos o processo para completar o expoente 3. Vezes 3. Se já temos 2, falta apenas 1 para completar o expoente 3. Vamos retirar do radicando as bases cujos expoentes são iguais ao índice. Eu posso tirar a base 2 e essa base 3. A outra base 3 eu não posso tirar porque o expoente é 1 diferente do índice. Tiramos a base 2 vezes a base 3 e conservamos o radical para a base 3. A seguir, efetuamos a multiplicação. 2 vezes 3, 6, e conservamos o radical, raiz quadrada de 3. Simplificamos o radical, raiz quadrada de 108, em sua forma simplificada, fica 6 raiz quadrada de 3. Só que queremos escrever o resultado na forma decimal. Portanto, eu vou resolver a multiplicação. 6 vezes o valor da raiz quadrada de 3, que já foi dado antecipadamente, 1,73. Igual, vamos fazer aqui embaixo, 6 vezes, no lugar da raiz quadrada de 3, colocamos o valor 1,73, que vai ser igual. Vamos fazer a conta. 1,73 vezes 6 é igual. 6 vezes 3 é igual a 18, vai 1. 6 vezes 7, 42, mais 1, 43, vão 4. 6 vezes 1, 6, mais 4, 10. Contamos as casas decimais, 1, 2 casas, à direita da vírgula. No resultado, contamos da direita para a esquerda essas duas casas, 1, 2 casas, e colocamos a vírgula. Encontramos 10,38. Logo, o radical raiz quadrada de 108 em sua forma decimal é igual a 10,38. Agora, o nosso último exemplo, raiz quadrada de 216. Primeiramente, vamos fazer a decomposição de 216. Escrevemos o 216, o traço. Vamos efetuar as divisões. 216 dividido por 2 é igual a 108. Dividido por 2 é igual a 54. Por 2 é igual a 27. Agora, 27 nós dividimos por 3, que é igual a 9. 9 por 3, 3. E 3 dividido por 3 é igual a 1. A forma fatorada do 216, nós encontramos 2 3 vezes e o 3 3 vezes também. Vamos escrever essa forma fatorada no lugar do 216. Conservamos o radical. Escrevemos o 2 ao cubo, porque o 2 apareceu 3 vezes, vezes o 3 também ao cubo, porque o 3 apareceu 3 vezes. Note que o expoente da base 2 e o expoente da base 3, o expoente 3, é maior do que o índice 2. Por isso, devemos trabalhar com esses dois expoentes, escrevendo-os de acordo com o índice. Igual, radical, escrevemos a base 2. No lugar do expoente 3, escrevemos o expoente 2. Continuamos o processo para completar o expoente 3 da base 2. Vezes, conservamos a base 2 e o expoente 1 para completar o expoente 3. 2 mais 1 é igual a 3. Vezes, escrevemos agora a base 3
E no lugar do expoente 3, escrevemos o expoente 2 e vamos fazer mais uma vez para completar o expoente 3. Vezes base 3, o expoente 1, 2 mais 1, 3. Aumentar o tamanho do radical, igual. Vamos agora retirar as bases do radicando, cujos expoentes são iguais ao índice. Eu vou retirar essa base 2 e essa base 3. A outra base 2 e a base 3 com expoente 1 vai permanecer no radicando. Então, retiro essa base 2 vezes essa base 3, conservamos o radical e dentro do radical escrevemos essa base 2 e essa base 3 com expoente 1. 2 vezes 3. Vamos efetuar as multiplicações, a multiplicação que está fora e a que está dentro do radical. 2 vezes 3, 6. Raiz quadrada. 2 vezes 3, 6. Para terminar, temos que escrever na forma decimal. Para escrever na forma decimal, multiplicamos 6 vezes o valor da raiz quadrada de 6 é 2,44. 2,44. Vamos fazer a continha para encontrarmos o resultado. 2,44 vezes 6. 6 vezes 4, 24. Vão 2. 6 vezes 4, 24. Mais 2, 26. Vão 2. 6 vezes 2, 12. Mais 2, 14. Contamos as casas decimais após a vírgula. 1, 2 casas. Agora, no resultado da direita para a esquerda, contamos essas duas casas e acrescentamos a vírgula. 1, 2, vírgula. O resultado é 14,64. O valor na forma decimal do radical. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula. Assista mais outra vez em caso de dúvida e até a próxima.